padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração para escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Amado irmão, amada irmã, este dia do Senhor nos convida, portanto, a vivenciar esta alegria de discípulo e discípula de Cristo Jesus, porque Ele está vivo no meio de nós. Somos chamados a abrir e a alargar a mente e o coração, para que a nossa compreensão nos coloque exatamente neste horizonte claro, belo, inspirador do caminho pascal. Somos discípulos e discípulas no caminho, não raramente dificultados por nossa ignorância, por nossas fragilidades, por tudo aquilo que não raramente se cristaliza em nós e também não raramente pelos apegos à conservação de tantas coisas e particularmente porque a nossa razão nos empurra numa direção em que fica comprometida a possibilidade de experimentarmos a força desta presença. Jesus ajuda os discípulos a fazerem o caminho. Ele sabe, é mestre e Senhor, sabe dos nossos limites. Por isso diz a eles que estavam alegres e surpresos, pensando ver um fantasma: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe então um pedaço de peixe assado, ele toma, come diante deles e lhes diz: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Foi então assim, pela lei de Moisés, pelos profetas, pelos salmos, na força desta presença amorosa que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E ainda lhes disse: "O Cristo, como está escrito, sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém." E aí vem, amados e amadas de Deus, o nosso lugar, nossa convocação, nossa tarefa, quando Ele diz: "Vós sereis testemunhas de tudo isso." Este é o nosso grande desafio, mas também é a nossa alegria, é a nossa honra de sermos testemunhas desta verdade. São Justino, mártir da primeira apologia a favor dos cristãos, nos lembra
que nós somos chamados, portanto, com dignidade a construir a nossa participação, porque não é permitido participar da Eucaristia, que é o grande centro da nossa vida como igreja e como discípulos e discípulas, a não ser que na medida em que nós nos empenhamos para viver com verdade, amor, os ensinamentos dos apóstolos e nos purificarmos pelo batismo para a remissão dos pecados, para a regeneração, levando uma vida como Cristo nos ensinou. E ele lembra São Justino, pois não é pão ou vinho comum que recebemos. Do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e depois de transformado nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e sangue de Jesus que se encarnou. Esta é a verdade que celebramos e que somos chamados a professar e dela dar testemunho, para que o mundo creia e se abra a esse grande amor de nosso Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.